Senador, bem-vindo. Boa tarde ao coach também. Pergunto Boa tarde. ao senador qual que é a avaliação que ele faz desse momento, né, do Sérgio Moro. Eu sou ex-senador, estou fora de mandato, mas eu sou advogado por formação. Eu acho que não existe possibilidade do mandato Moro não ser cassado. O abuso dos recursos econômicos é uma coisa evidente. Não há hipótese. Aliás, ninguém acredita no Brasil na hipótese dele ser mantido. Coach, Senador, boa tarde. Há quanto tempo? O senhor foi candidato na eleição passada a senador pelo PT. Eu queria saber como é que está hoje a sua relação com o PT, com o presidente Lula, e sobre a notícia que saiu essa semana, que o senhor estaria conversando com o pessoal do novo PTB, que vai ser relançado aí pelo Vivaldo Barbosa e outros. Como é que é Outro, isso? estou conversando com você também agora. Interessante essa refundação do Partido Trabalhista nos modelos originais. O Vivaldo tem conversado comigo. Eu acho interessante que surja no Brasil um partido trabalhista à moda das ideias do Getúlio Vargas. Você viu que lançaram agora um livro inédito do Getúlio Vargas, um texto maravilhoso sobre as relações dos países no mundo, da globalização e tudo mais. Então, esse trabalhismo é interessante. Eu não tenho nada contra, eu acho bastante recomendável que esse partido se consolide. Mas é um partido que vai se consolidar daqui a 3 anos. Ele tem que conseguir as 500 mil assinaturas, ele não vai participar das eleições municipais. É uma coisa a ser construída. A minha opinião é essa. E quais são os seus planos na política? O senhor agora há pouco me contou que está com 83 anos, o que não parece, parece bem mais novo, né? E a previsão que fizeram para você é que ia durar mais 30 anos, né? Quais são os teus planos daqui para frente? Eu vou utilizar esses meus 30 anos da melhor maneira possível. Eu entrei na política com um sonho de ajudar a transformação do Brasil. Eu sou de uma família de políticos, falo muito mal de política. O meu bisavô fundou o primeiro partido socialista do Brasil, o Partido Operário. Curitiba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. E o meu pai fazia política. Meu pai era um médico que trabalhava de graça segunda, terça, quarta e quinta-feira, às vezes. Atendia o pessoal da periferia, só cobrava um dia por semana. E essas ideias contribuíram para a minha formação política e transformação do Brasil. Um Brasil mais justo, mais equilibrado. E eu vejo que nós caímos todos no domínio absoluto do capital financeiro. O Papa Francisco tem criticado muito isso. O domínio do capital financeiro sobre o planeta e o desprezo pelas pessoas, pelas famílias e pela vida. Então, eu vou continuar fazendo política. Eu estou fazendo com você aqui política, de qualquer maneira. sobre a carreira política de Sérgio Moro, né? Saiu da Justiça Federal, foi para o Ministério do Governo Bolsonaro, brigou com Bolsonaro, depois fez as pazes com Bolsonaro, tentou se candidatar em São Paulo, não deu certo, voltou para o Paraná, se candidatou, conseguiu se eleger e pode ser cassado. Essa carreira política do ex-juiz. No começo, eu me impressionei com a Lava Jato. Eu acho que o Código também. Nós temos no Brasil, um sistema político, uma corrupção endêmica. E ela mexia comigo. O Moro levantou alguma corrupção que estava oculta há muito tempo aqui no Paraná. E isso me embalou a até prestigiá-lo. Eu era senador. Eu que convidei o Moro 2 vezes para participar de comissões no Senado Federal. Mas eu fui percebendo, na sequência, que ele não estava preocupado com corrupção. Ele estava fazendo um jogo ideológico da globalização, o domínio do capital financeiro. Ele jogava contra a soberania do país. E as suas acusações se dirigiam, basicamente, a nacionalistas e progressistas, ao pessoal de esquerda. Sinalizo essa minha visão com aquilo que aconteceu com o Onyx Lorenzoni. Vocês lembram? O Onyx recebendo caixa 2, aquilo foi provado, e o Ele Moro pediu disse: desculpas. isso não tem importância, ele pediu desculpa. Eu até, por ironia,
como senador, redigiu uma lei, que era a Lei Onyx Lorenzoni. O sujeito que pedisse desculpa para o juiz podia ser perdoado. Ela, evidentemente, que era uma ironia, uma brincadeira. E hoje isso continua até aqui no Paraná, Cosco. Aqui tem um escândalo brutal. Queriam caçar um deputado, o Renato Freitas, um rapaz preto, agressivo, inteligente, porque ele chamou o presidente da Assembleia de corrupto. Que ele não era rei, não podia mandar, ele caçou a palavra do rapaz. E todo mundo achava que ele estava caçado. Mas daí surgiu... Queria caçar o mandato, né? Não só caçar o mandato. Caçar o mandato. E descobriu-se que o Ministério Público tinha tido notícia de uma corrupção do presidente da Assembleia de mais um deputado, Plauto Miró Guimarães, e fez um acordo para não processá-lo e não divulgar mais o que tinha acontecido. Ele recebeu uma grana preta para ceder o horário eleitoral para um grupo de televisão e pagou, recebeu por isso. Isso agora está completamente desmoralizado. Agora, você veja, esse silêncio em relação ao presidente da Assembleia é mais ou menos o que eu chamei lá atrás de Lei Onyx Lorenzoni. Eles ocultaram, não puniram, o sujeito permaneceu presidente da Assembleia. Por quê e para quê? Porque ele servia aos interesses do grupo que comandava o Paraná. Venda da companhia elétrica, venda da companhia de saneamento, pedágio absurdo, com preços malucos, privatização do Porto de Paranaguá. E estas coisas é que justificaram a ocultação. Agora, além dessas coisas, o pessoal da Assembleia me mandou hoje uma informação que, durante o período em que ele foi presidente, o Ministério Público acrescentou aos seus quadros mais 725 cargos em comissão. Cargos em comissão são esses cargos que são escolhidos pelo titular sem concurso público, sem nada. E a Assembleia tranquilamente aprovou 725 no momento do perdão ao ladrão que é presidente e a vigência da sua presidência na Assembleia. Então, isso tudo continua e precisa acabar. Eu não tenho dúvida alguma que o Moro será afastado do Senado pelos absurdos que cometeu. E depois você vê o que o Moro é no Senado. O Moro é a favor de todos os absurdos da globalização, a precarização do trabalho, ele é a favor. Ele é contra a indústria nacional, ele é a favor da entrega de tudo, das empresas estratégicas, ele é a favor do Banco Central na mão dos banqueiros. O Moro é um horror como senador da República. Ele hoje é o mais bolsonarista dos senadores, né? O nosso colega Leonardo Sakamoto, comentarista aqui do UOL também, hoje disse que ele é um ex-senador em exercício, que é um zumbi. É o cara que ele foi sem nunca ter sido, né? Como é que era aquela mulher lá que foi sem nunca ter sido? Né? É uma carreira ao contrário. Ele queria ser ministro do Supremo, aí queria ser presidente da República, né? Trocou de partido e tal. E agora, ao que tudo indica, ele não vai ser mais nada. E depois de ter sido defenestrado do ministério pelo Bolsonaro, na campanha, ele mostrou que a aliança não era com o Bolsonaro, a aliança era com a globalização, com uma posição contrária a um Brasil soberano, a um povo bem remunerado, com educação de qualidade, saúde e tudo mais. Então, o Moro é um representante de interesse do capital financeiro, fundamentalmente do capital financeiro radicado nos Estados Unidos. Faria está aqui conosco também. Perdão, senador, te interrompi. Boa tarde, Thales. Faria. Boa tarde. Thales chegou. Coach, o senador, como vamos? Tudo bem? Diego, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Meu computador deu problema, eu tive que entrar no celular. Era sabotagem, tá? Ô, Thales, tem alguma pergunta para o Roberto Requião, ex-senador que está aqui conosco, falando sobre a situação de Sérgio Moro? Não, queria perguntar o seguinte, eu estava ouvindo o senhor falando, eu concordo com o senhor sobre a avaliação em torno do Sérgio Moro, mas eu tenho dúvida e queria perguntar ao senhor se o senhor não está sendo muito otimista com relação aos senadores, ao Senado, na hora de votar, e a própria Justiça. A Justiça prendeu o Lula. Eu não sei, será que... O senhor está falando, por exemplo, que o capital financeiro é a favor do Moro. Será que o capital financeiro não vai ajudar a salvá-lo? O senhor não está sendo muito otimista, não? Thales, eu acho que nesse momento não. Aqui no Tribunal do Paraná,
a gente imaginava que eles relevariam as infrações do Moro. Mas quando o Tribunal Superior começou a agir com mais dureza, eles não farão isso para não serem desmoralizados mais uma vez com a correção dos seus julgados. Não acho que isso venha a acontecer. Agora, eu me preocupo muito com o Senado Federal. Eu ontem, por exemplo, tive notícia que resolveram dar autonomia gerencial para o Banco Central. É o Banco Central independente, agora com autonomia gerencial para nomear os seus quadros, definir. Se o Lula for submetido a isso, ele não tem mais o que fazer. Ele deixa de ser presidente da República. Congresso dominado, Banco Central dominado, as empresas estratégicas do Brasil todas privatizadas. Mas eu acho que isso não vai acontecer. E se isso tem caminhado assim até agora, Thales, me perdoa a franqueza, é por um erro na condução da coordenação política do governo. Não é possível. É claro, nós ganhamos a eleição em função da Frente da Esperança. E eu vou dizer a vocês que eu tenho certeza absoluta disso. No Paraná, por exemplo, uma pesquisa de hoje, eu tive notícia, não vou identificar a origem nem nada, para não cometer uma infração, e vamos imaginar que seja uma imaginação minha, não uma pesquisa verdadeira. O apoio do Lula a um candidato daria 56% de rejeição. O apoio do Bolsonaro daria 48% de apoio. O apoio do Lula daria 19% de votação. O do Bolsonaro daria 48%. E a rejeição é essa que eu falei a vocês. Então, nós estamos numa situação muito ruim. Agora, como é que nós... Eu entrei como candidato a governador. Eu estava fora do Paraná, eu fui presidente da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano, do Parlasul, do Parlatino. Eu estava fazendo política nacional, estava meio afastado há anos, já 10, 12 anos da política do Paraná. Eu fui governador 3 vezes, fui senador 2 vezes. Eu fui o senador mais bem votado do Brasil. Quando eu apoiei a Dilma e apoiei o PT, a minha votação declinou. Eu perdi eleições, mas eu não estava esperando ganhar uma eleição, eu estava esperando ajudar a livrar o Brasil daquela visão globalizante tola do Guedes, encabeçada pelo inculto Bolsonaro. Então, o que eu vejo hoje é que estamos cometendo alguns erros na condução. E esta ameaça com o elogio do presidente do Senado, do Pacheco, né, da autonomia total gerencial ao Banco Central, é o fim do governo do Brasil, é a entrega do Brasil para o capital financeiro do mundo. Isso não pode acontecer. Então, eu tenho ouvido falar numa reforma ministerial. Acho que vem em boa hora, mas que seja bem feita. Senador, antes do então, programa... o que eu estou dizendo a vocês é que se não fosse à Frente da Esperança, nós não teríamos ganhado a eleição. Senador, antes de começar... atrapalhando o governo. Senador, Requião, antes de começar o programa, a gente estava conversando e o senhor fez críticas ao governo e principalmente a ligação ao jogo do Lira no governo, Centrão, né, que toma conta lá do Congresso. Se o senhor hoje fosse presidente da República no lugar do Lula, o que o senhor faria para governar o Brasil com o Centrão? Veja, eu fui governador do Paraná 3 vezes. Eu nunca tive maioria na Assembleia. E eu nunca perdi uma votação. Eu faria, primeiro, um projeto claro de governo. Um projeto, vamos lá, nós somos mais velhinhos, um projeto aristotélico. Ato meio, ato eficiente. Um projeto que não fosse excessivamente nacionalista e esquerdista, que seria uma temeridade insustentável, mas que não fosse um projeto que se aliasse com o capital financeiro, esquecendo a soberania, o respeito à população e aos trabalhadores. E o Lula deveria ter esse projeto moderado, mas transformador, como queria o Guerreiro Ramos, dando perspectivas de que o povo, discutindo política em eleições sucessivas, vá transformando o Brasil do ponto de vista econômico, gerencial e tudo mais, e que, a partir desse projeto, ele ia discutir com o Congresso Nacional. Eu não vejo discussão, eu vejo só a história das emendas secretas, a compra de deputados, libera aqui, libera ali, a Caixa Econômica vai entregue para o Centrão? Não, foi entregue para os banqueiros, que vão os vice-presidentes e os diretores
vão ser nomeados assim também. Não tem muito sentido isso. Eu sinto, Couto, que falta Lula no governo. Senador, voltando um pouco ao Moro, a argumentação da defesa do Moro é de que a argumentação do ataque é a argumentação da defesa. O ataque diz o seguinte, a acusação, que a pré-candidatura dele à presidência foram oferecidas algumas benesses a ele como candidato à presidência e que essas benesses ajudaram na campanha a senador. A defesa diz que isso não ajudou em nada. Qual é a sua visão sobre o mérito da questão do julgamento dele? Ele foi ajudado pela pré-candidatura à presidência? Isso ajudou aí no Paraná ou não? Ajudou de forma absoluta. E ele fez, na prática, a mesma coisa que ele condenava como corrupção no Brasil. Ele não tem saída, não tem justificativa possível para a gente não conversar sobre outras coisas. Você estava fora do ar ainda, eu falava na minha lei, o Nix Lorenzoni, que ele perdoou o Nix. Ele perdoou o Nix. Estão fazendo a mesma coisa no Paraná. Então, era uma ação política que acabou se aliando com o Bolsonaro, brigando com o Bolsonaro, mas durante a eleição ele foi para o programa do Bolsonaro, apareceu junto nos debates e tudo mais, e era uma jogada contra essa visão de Brasil soberano, nacionalista, desenvolvido, com palavra forte no mundo, tudo aquilo que o Lula representava para nós na campanha eleitoral, e que, de certa forma, essa visão se enfraquece diante da amplitude da Aliança da Esperança, muito ampla. Está faltando uma afirmação de governo, uma proposta clara, sem exagero, mais clara. Eu acho que o Lula ganha Congresso Nacional, ganha tudo com uma proposta mais clara. Senão ele vai acabar perdendo, eu vi isso nas pesquisas que eu tenho lido, a própria base de apoio eleitoral. O pessoal que aqui no Paraná estava lá na frente da Polícia Federal, todo dia dando bom dia, boa noite, e aquele grupo ideológico lulista, entre os quais eu me formo. Eu sou um lulista, eu tenho uma admiração profunda pela história do Lula, de vida. Mas aí no Paraná, eu vejo muito apoio aí no Paraná, no Sul em geral, mas no Paraná especificamente, ao bolsonarismo, ao Bolsonaro, mais do que no resto do país. O Moro continua sendo uma figura forte aí no Paraná, com apoio popular? Vou eu aqui imaginar uma pesquisa imaginada, não foi a feita que eu li agora há pouco. A figura mais conhecida no Paraná e mais importante é o governador. Tem todas as rádios, todas as televisões, faz uma propaganda demoníaca. A segunda é um tal de Roberto Requião, que foi senador. A terceira é o Moro. O Moro tem penetração. E numa pesquisa, por exemplo, para o Senado, hoje, a Michelle é a senadora. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Propõe a ser senadora. A minha amiga Gleisi, o Zeca Dirceu, a Michelle arrasa na votação. Mas isso tudo é por falta de política no Paraná. O Paraná está abandonado. Você veja, nós fizemos uma campanha contra o roubo do pedágio no Paraná. Foram 25 anos de roubo. Sou eu que afirmo que é roubo, Tribunal de Contas Federal, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. A tal Frente da Esperança acabou fazendo com que o Moro assinasse a renovação do mesmo pedaço, a renovação de uma licitação nas mesmas bases. E o filho do Renan, que é ministro, fica anunciando a quatro ventos que é um exemplo para o Brasil. É o maior roubo da história do país. Como é que o senhor explica o Paraná atual? Né? O senhor está há mais de 50 anos na política. Né? O Paraná já teve líderes políticos importantes na história do Brasil. Né? Eu trabalhei 2 anos ali, e o governador era o Jaime Lerner, que era admirado aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Como grande urbanista. Meu adversário político e meu amigo pessoal. Meu também. E hoje, né, essa pobreza que a gente vê, o senhor falou muito em pesquisa do Paraná Pesquisas, né, recente, quem iria para o lugar do Moro? Se o Moro for cassado,
Aí estava a Gleisi, Michele, mais alguns e tal. E ganhava a Michele estourado. Como é possível? Quer dizer, a mulher acho que nunca foi no Paraná, não tem nada a ver com o Paraná. Como é que ela pode ser candidata favorita? Eu não consigo entender. O senhor Ela consegue não é entender? candidata favorita, é o antilulismo. E o bolsonarismo representando o antilulismo. Você veja, o que eu disse a você. Na minha opinião, o Lula no Paraná ele fez entre 19% e 20% de votos dele. Os outros 16, ele fez 36, foram votos contra o Moro e o Guedes. O PT está emagrecido no Paraná. Está faltando liderança e está faltando posição afirmativa e clara, que é o que a gente esperava no processo eleitoral. De qualquer forma, Couto, a gente não pode se arrepender do apoio ao Lula. Era a opção que a gente tinha, a crença no Lula, não tinha outra maneira, e ainda é a solução do Brasil. O Lula é quem pode nos tirar dessa entaladela de nos transformar numa colônia desprezível no país. Tá certo. Tá certo. Roberto Requião conosco, foi um prazer ouvi-lo, recebê-lo aqui, senador, ex-governador Roberto Requião conosco. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu, eu que agradeço a você. Nós estamos aqui torcendo pelo governo do Lula e profundamente desencantado com a composição, as posições políticas. O governo nosso, federal, para mim finalizar, está privatizando as estatais estratégicas. Aqui no Paraná, o governo apoiou a privatização da Copel, está privatizando a Sanepar, com PPPs. Nós estamos, no Brasil inteiro, com o lulismo ausente do governo Lula. Então, eu resumo tudo isso no que eu disse. É mais Lula no governo que o Brasil precisa.